Grandezas e medidas é um tema integrador do ensino básico, né? Então elas servem para você estabelecer relação de comparação em vários tipos de características dos objetos físicos. Então é uma parte da matemática que se aplica ao mundo exterior. É medida de capacidade, medida de temperatura, de tempo, medida de comprimento, áreas, volumes, tudo isso faz parte de grandezas e medidas. E por outro lado, grandezas e medidas é um tema que permite trabalhar vários aspectos da matemática, como a ideia da comparação, da proporcionalidade, a representação de números em forma de fração, a representação decimal de números, números positivos, números negativos. É recomendado que se utilize grandezas e medidas para se poder verificar como a matemática é uma área de conhecimento rica e, ao mesmo tempo, próxima da realidade do cotidiano dos alunos. Assim que a criança adquire as primeiras noções de fala, ela já começa a utilizar isso para comparar tamanhos, por exemplo, né? Ela se refere ao seu tempo de vida, à idade, ela se refere à sua massa, né? Que normalmente se chama de peso. Quer dizer, toda a comparação que se dá de altura, de tempo, uma coisa que demora, uma coisa que é mais rápida. Todos esses aspectos que a criança traz nos primeiros anos da sua fala, né, que são abordados pela educação infantil, a criança já se desenvolve no tema das grandezas e medidas. Tanto no aspecto da formação matemática, do pensamento matemático, que é extremamente importante, mas também no aspecto lúdico. Faz com que a criança, logo no início, se perceba que a matemática é importante, está no seu cotidiano, é bacana, é legal, e aprender a matemática assim como algo que está muito próxima do seu pensamento intuitivo, do seu pensamento de construção mesmo, né? Da própria linguagem. Quando se trabalha na educação infantil, em geral é para fazer com que o aluno reconheça como o poder da linguagem matemática pode ser útil para descrever comparação de altura, de distância, de tamanhos, né? De temperatura. Às vezes também já começa a se distinguir o dia está mais quente, o dia está mais frio. Então é uma matemática voltada para uma observação da própria natureza e do seu próprio corpo. No ensino fundamental 1, é preciso que os professores do ensino fundamental 1 eles tenham um apreço pelo tema das grandezas e medidas, o que às vezes exige deles um pouco de audácia, porque por exemplo, trabalhar com cronômetro na sala de aula para verificar quanto tempo leva para percorrer um determinado espaço. Os alunos costumam, às vezes, ouvir músicas e assistir vídeos utilizando o fone de ouvido. Quantos decibéis isso está produzindo, que efeitos isso pode trazer. Então, trazer temas que possam percorrer diversas áreas, não só a matemática, mas a saúde, o cotidiano, a cidadania, né? A escola, às vezes, ela cai em umas ciladas, digamos assim, que é de transformar grandezas e medidas num terror. Então, são regras, a vírgula anda, a vírgula não anda, anda para a direita, anda para a esquerda, divide por 100, divide por 1000, o que significa esse zero? Quer dizer, nada desses truques, né, dessa forma de abordar a matemática é considerado adequado na formação. É preciso que o aluno entenda o que é o sistema decimal. Ele precisa saber 1,2 é um número grande ou pequeno. Bom, a grandezas e medidas é uma forma de você relativizar. Sou 1,2 trilhão ou 1,2 mil ou 1,2 micrômetros. O que está envolvido ali por trás, né? Então, é uma forma de perceber a potencialidade do próprio sistema decimal, do universo conhecido, do universo observável. Permite ir para dimensões subatômicas, né? Tá tudo no cotidiano dos alunos, está nos filmes de ficção. Então, trazer essa riqueza do cotidiano para o universo da matemática. Em matemática, medir é comparar. E essa comparação é feita tomando uma unidade de medida, né, como padrão. E esse padrão, embora existam os padrões regulamentares, né, ele também é preciso que se desenvolva no estudante a perspectiva de que comparação pode ser feita com qualquer tipo de padrão. Então é importante que se faça as atividades clássicas de medida, de introdução às medidas, que são medir comprimentos com os próprios pés, medir a altura com os próprios palmos, medir
outros comprimentos com a distância entre os dedos. Isso vai fazer com que se perceba a relativização dessas unidades de medida, que são os dedos, porque cada criança pode ter o dedo de uma grossura diferente, o pé é diferente. É muito importante que se façam essas atividades utilizando borracha, lapiseira, o lápis, antes, né, ou junto com a introdução das medidas convencionais, o centímetro, o metro, para que a criança desenvolva a ideia do que significa esse centímetro, esse metro, né? 45 graus, 30 graus, 60 graus, o que significa esse grau, né? Vivenciar isso com objetos, uma régua ou um pedaço de madeira, que forme os ângulos, que esse ângulo possa variar para que não se desenvolva uma visão estática, né? E depois se introduz aos poucos os padrões utilizados internacionalmente e os padrões que não são tão utilizados internacionalmente, mas que estão presentes aí, como a polegada, a jarda, né, o pé. É importante que o aluno faça, mas não assim para jogar tudo de uma vez só, mas fazendo aos poucos com significado, e o que se recomenda hoje em dia é que se faça na perspectiva da investigação. Que o aluno pesquise, que o aluno traga exemplos, que ele, né, se ele vai fazer um estudo sobre as alturas, né, das montanhas, que ele traga uma foto, ou então desenhe, né, ou a altura dos prédios mais altos do mundo, né, as Fossas Marianas, ou o pré-sal, onde se localiza, né, a bacia do pré-sal, a quantos metros de profundidade. Então, fitas métricas são importantes além da régua, porque a fita métrica ela pode medir o contorno. Então, é um erro pensar, por exemplo, que para você medir um comprimento ele tem que estar esticado. Não, você pode medir o comprimento de uma linha, ela não precisa necessariamente estar esticada. A própria ideia de compasso, né, se for utilizada na escola o compasso, não para fazer o círculo só, mas para a questão das aberturas, né? O compasso é um objeto interessante, muitas escolas têm o compasso de madeira, ele permite você tratar esses temas na lousa, né, fazer diversos desenhos de ângulo. Os esquadros, que já são geralmente recomendados, né, junto com o transferidor, são objetos muito ricos para se investigar também. Além do computador, que é uma grande fonte de informação para se trabalhar também com grandezas e medidas. A avaliação ela não pode ser muito tradicional. Por exemplo, vamos avaliar apenas a parte operacional, se o aluno consegue transformar quilômetros em metros, ou se ele consegue entender de centímetros em milímetros, quer dizer, fica uma coisa um pouco operacional, né? O que desvirtua toda a ideia, né? A ideia da avaliação é que ela seja correspondente ao trabalho que se faz na sala de aula, dentro do projeto pedagógico do professor. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, uma investigação que envolva as medidas, as comparações das massas de diversos tipos de animais, insetos, então é preciso avaliar nesse sentido, como se desenvolveu a capacidade intuitiva do aluno. Ele consegue fazer a estimativa de qual é a massa de um tatuzinho, qual é a massa de uma pomba, qual é a massa de uma baleia azul. Ele consegue ver que isso, uma se refere a toneladas, outra se refere a gramas. É nessa capacidade de mobilização do conhecimento matemático para uma questão específica que precisa ser mais incentivada na avaliação. Existem atualmente alguns livros que comparam, né, grandezas e medidas, que não são nem tão novos, mas que continuam sendo bem interessantes. Um dos mais interessantes é o Medindo Comprimentos, do Nelson José Machado, que é um paradidático, que até hoje ele costuma ter um impacto interessante, porque ele traz ideias que possam ser transportadas para outros campos da matemática. E a gente recomenda que se consulte o site, por exemplo, do Inmetro, onde você tem as unidades de grandeza e a sua grafia correta. Também tem outros sites, né, como o site que permite você, por um cursor, passar da escala macro para a escala micro. Eles permitem você entrar, né, no universo do pequeno, depois vai para o universo grande. Então, alguns desses vídeos também são bem interessantes de se trabalhar na sala de aula.